Sou Flávia Argrives, professora de Artes para Terapia, um trabalho que reúne a artista, a professora e a terapeuta, não necessariamente nessa ordem. As nossas conversas aqui no Arte para Terapia, elas são voltadas para todos os terapeutas que utilizam a expressão artística na sua prática profissional. E são eles, os arteterapeutas, os terapeutas artísticos, os arte-psicoterapeutas, os psicoarteterapeutas, os terapeutas criativos e também os psicólogos cuja abordagem contemple a expressão artística. E as nossas conversas vão interessar tanto a estudantes quanto a profissionais desta área. Eu proponho o fortalecimento da arte na terapia através do estudo focado da história da arte, um estudo focado na nossa prática profissional, estimulando sempre o uso desse conhecimento nos atendimentos individuais e nos atendimentos em grupo. E o que é melhor do que tudo isso é assim, que eu tenho certeza que isso pode ser uma coisa legal, uma coisa prazerosa e uma coisa leve, Porque muitas vezes as pessoas acham que para poder se apropriar da arte no seu trabalho, já são profissionais dessa área, precisam fazer uma pós-graduação em artes, em história da arte, um mestrado e um doutorado. E mestrados e doutorados e o estudo acadêmico tem um objetivo diferente, Então, muitas vezes, isso pode acabar afastando a pessoa da sua própria clínica, do objetivo final desse trabalho. Então, estamos iniciando mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 24. E vamos seguir com a nossa lista de desejos para 2022 aqui do Arte para Terapia. E o desejo de hoje é o desejo número 7, colocar as ideias em movimento. O desejo de hoje foi ilustrado por uma obra do Alexander Calder, Para quem não conhece, esse artista norte-americano, ele tem os famosos mobiles, E a obra que ilustra esse desejo, ele é um mobile, mas ele não é exatamente uma escultura suspensa, porque ele também tinha as esculturas suspensas e as esculturas que tinham uma base, e ao mesmo tempo tinham essa base no chão e tinham essa parte em movimento na parte superior. E eu tenho aqui no meu ateliê um trabalho que na ocasião era minha aluna e hoje é minha colega de profissão, arte-terapeuta também, Isabel Pires, e ela se apaixonou pela obra do Calder e no curso, no módulo de História da Arte, ela fez, ela se debruçou em tentar desvendar como montar um mobile inspirado em Calder e toda essa problemática que ele vai criando, desse equilíbrio, desse movimento. Então vou mostrar para vocês o meu Calder, feito pela Isabel. Olha que bacana. E ele fica aqui no meu ateliê, Então todo dia eu vejo essa obra da Isabel inspirada no Alexander Calder. E por que eu trouxe o Alexander Calder? Por conta de de ter esse movimento, E mais interessante, ele tem as ideias em movimento, essa coisa aérea, acompanhando o fluxo da vida, e ao mesmo tempo ele tem tanto essas esculturas suspensas, quanto as esculturas que juntam, esse pé no chão e essas ideias em movimento. E seguindo, só recapitulando a nossa lista de desejos do Arte para Terapia para 2022, depois de aprendermos a desenhar como as crianças com a ajuda do Vasily Kandinsky, depois de validarmos o nosso gesto no mundo com a ajuda da Action Painting com o Jackson Pollock, depois de aprendermos a ficar com o essencial com a ajuda do neoplasticismo de Piet Mondrian, depois de transgredirmos essas regras que elogiamos tanto em uma semana e depois a gente entra com outro movimento de transgredi-las e dar asas à imaginação, com duas artistas maravilhosas, Frida Kahlo e Leonora Carrington,
Semana passada exploramos os múltiplos pontos de vista, né? Explorando o cubismo e como o cubismo nos ajuda nessa ação na vida. E hoje chegou a hora de colocar as ideias em movimento e pensar em como isso se dá na arte e como isso se dá na vida, né? Para a gente poder fazer uma reflexão que possa ajudar o nosso trabalho, que é um trabalho de terapia, né? E para ajudar nessa reflexão de hoje e aproveitando a ocasião para celebrar com vocês o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, também conhecida como Semana de 22, nada melhor do que convidar uma artista paulista, né? Isabela César, vou chamar você aqui para entrar com a gente. Super especial, né? Dia 15 de fevereiro também é o aniversário de Início da Silveira. Então é uma data muito bacana. 15 de fevereiro. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Tudo bem, Flávia? Sua pintura ao fundo, né? Que bom estar aqui com você. Prazer, prazer grande falar com você. Aliás, né, não é tão simples assim, mas a gente consegue. Como assim não é tão simples assim? Claro Não, que é. a Flávia tem o dom, né? Ela domina todos os assuntos, ela sabe de tudo e a gente vai, a gente segue. Ninguém sabe de tudo, muito menos eu. A gente não sabe de tudo, mas assim, a gente é curioso, né? E eu gosto dessa interlocução. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de saber. Eu sou meio provocadora, talvez, mas assim, isso está Bastante. muito longe de ser alguém que sabe de tudo, né? Mas assim, Você tá me ouvindo direito, Flávia? Porque estou eu te tô sem. ouvindo bem. Estou te Tá ouvindo bem. ótimo. Então tá. Estou te ouvindo bem. Então E vamos. essa semana, né, é a semana de 100 anos da Semana de 22, e a gente estava conversando ontem, né, Isabela, sobre como é que é a importância disso, né, e como é que a gente pode trazer, né, isso para pensar na nossa vida. Porque, assim, falar sobre a Semana de 22, todas as redes, todos os canais hoje, essa semana, estão falando da Semana de 22, né? Então, a gente ficou pensando, o que que a gente poderia trazer, né, de diferente, mas de qualquer maneira eu queria que você desse assim uma introdução sobre esse grande evento que aconteceu em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, né? Foi em São Paulo, Eu né? diria que também nós. Paulistas É, pegaram a arte moderna antes da gente, foi isso mesmo? eu diria que nós vamos falar do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente, né? Uhum, Primeiro sim. porque, bom, assim, somos uma carioca e uma paulista, e naquela época também teve esse, vamos fazer esse acontecimento em São Paulo, porque na realidade tudo acontecia no Rio de Janeiro, né? O glamour todo do Brasil era o Rio de Janeiro. E tivemos aquela sorte, esse acontecimento foi em São Paulo, aleluia, e São Paulo debutou no Brasil, que bom! Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouco do movimento, né, trazendo aí o Calder, o que você falou, o, como ele conseguiu toda essa, tirar a rigidez da escultura e transformar nesse mobile, né? Eu até não gosto muito desse nome, sabe, Flávia? Não sei Aham. o que você vê nesse nome, mas diz que Duchamp deu esse nome, né? Mobile, mas É, o que eu acho interessante até no trabalho do Calder, porque tem essa coisa do mobile, né, que é essa escultura suspensa, aérea, né, que essas formas ficam voando, né, conforme o ar passa. Então me passa uma coisa muito de pensamento, né, e das ideias circulando. E ao mesmo tempo ele tem os estables, ele tem umas esculturas imensas, né, e pesadas e que se voltam para a terra, né? E exato. ele junta as duas coisas, ele tem os estables móveis, então essa integração assim de os pés no chão, né, e as ideias em movimento, porque na verdade, se você ficar com as ideias e não materializar nada, né, nada acontece. Então, assim, o que ele faz com essa junção do mobile e do stabilis, né?
Eu acho que é um pouco assim, nesse momento de efervescência, a Europa era super efervescente, o grupo que organiza, né, muitas pessoas da semana de 22 tinham essa referência da Europa, né? Sim, E como que isso se materializa, né? Eles pegam essas ideias que estão efervescentes aqui e materializam em um evento, em um grande evento no Teatro Municipal de São Paulo. eu diria, eu acho assim que a gente precisava resgatar um pouco assim o comecinho do século, né? Sim, Porque sim, as sim. coisas estão as coisas estão mudando, né? A gente tem que lembrar que tem Freud, tem Jung, tem muita coisa acontecendo e a cabeça tá assim, tá Fervilhando. fervilhando, exatamente. Tanto que Lazar Segal sai do país de origem e vem parar no Brasil. Então, assim, tá tendo um movimento, assim, vamos dizer assim, um movimento cultural já inconsciente, como diz Jung, né? Os artistas, eles têm a capacidade de perceber que algo vai acontecer, então eles vão se acomodando, né, de alguma maneira ou de outra. Então, eles estão se acomodando, o Lazar Segal já sai do seu país de origem, já vem para o Brasil, já faz uma exposição individual no Brasil. Isso tudo antes de ser assim cogitado uma semana de arte no Brasil. Daí vem a Anita Malfatti, que em 1917 também faz uma exposição individual antes de se pensar numa semana de arte, e rola aquela crítica absurda em cima dela, que o Monteiro Lobato destrói a Anita Malfatti, assim, pode-se dizer assim, para sempre, porque ela nunca recuperou essa crítica que foi realmente desastrosa. E esse movimento todo que foi gerando, foi acontecendo na Semana de Arte Moderna. Então, tudo isso para acontecer, para terminar numa semana que foi assim, uma semana de 3 dias que dura 100 anos, né? Porque nunca mais Sim. tivemos nada igual. Nunca mais tivemos nada igual. E a gente não sabe se teremos algo semelhante mesmo após essa pandemia que estamos vivendo, né? É isso que é muito interessante, porque foi um movimento interessante, foi um movimento grande, com três pessoas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Di Cavalcanti, que foram os idealizadores. Tarsila não esteve na semana, mas é a nossa grande dama. Não estou falando que ela não é a dama do É a modernismo, dama do modernismo, mas ela estava em ela Paris, é. não é? Exato, mas ela não esteve, ela estava em Paris estudando, não esteve na semana, mas já naquela época, duas mulheres, olha que coisa linda, duas mulheres naquela época, no meio daqueles homens machistas, né? Eu acho que até Imagina. na pintura, as artistas que mais assim têm visibilidade desse momento da arte moderna é justamente as duas mulheres, né? A Tarsila e a É, Anita Malfatti, né? é. Mas tem muitos artistas, né? O evento reúne muitos artistas, Muitos. via música, né? Então se pretendia Sim. ser um grande evento. Palestras, inclusive hoje, né, dia 15, né, o famoso dia 15 de 1922, foi o dia das vaias, dos tomates, e Da maior etc. vaia, né? Porque teve vaia, assim, não foi aceito, né? Não foi bem visto, não foi assim exatamente acolhido. Então, Foi até acolhido eu no acho. sentido de ter sido realizado, porque também foi um evento caro, né? Assim, foi um evento que teve apoio, né? Então, para a gente dar uma sequência legal na conversa, é importante a gente falar também que foi feito em São Paulo pelo seguinte, porque na época o governador, que era o Washington Luiz, ele, junto com o pessoal do café, eles bancaram esse evento, né, que foi no Teatro Municipal, e eles bancaram esse evento. Então, por isso que foi feito também em São Paulo. Trouxemos nós, paulistas, trouxemos o Villa-Lobos, que era carioca, porque se não tivesse ninguém do Rio de Janeiro, jamais teria graça, não teria charme.
um evento sem um carioca, nossa, que sem graça que seria. Então, tinha que ter alguém do Rio de Janeiro, né? Eu achei meio estranho falar isso, né? Assim, mas a gente pensar 100 anos atrás, porque hoje Né? Não, parece. imagina. Né? Exato. É muito interessante isso. E o interessante é eles sacarem, terem essa visão e saberem da realidade, né? Então, houve essa união entre eles, mas aconteceu aqui, foi realmente um evento caro e foi realmente muito vaiado. O pessoal não estava acostumado, assim, pronto para receber esse modernismo todo. Afinal de contas, eles todos tinham dinheiro, eram todos burgueses, tinham todos morado fora do Brasil, anos e anos, tinham estudado fora e vieram letrados, vieram todos prontos para uma outra realidade. Mesmo em termos de pintura, escultura, também vieram prontos para uma outra realidade. Então, o choque foi grande. Tanto que quando eles chegaram, a elite chegou para ver as exposições, eles falavam, nossa, mas esses quadros eles foram pendurados de uma maneira errada, tão tortos? Não estou entendendo. Eles achavam que estavam tortos, eles não entendiam que eram as pinturas. Então, não foi só a nível assim, de literatura, das poesias, não foi só a nível disso, foi a nível de escultura e de pintura também. O choque foi grande, mas eles conseguiram, porque era isso que eles queriam no fundo, né? Era Eles queriam chocar abalar, né? Quer dizer, dar uma chacoalhada naquilo que estava preso, né? Nessa o numa arte movimento, né? acadêmica, né? E num gosto, né? Então, assim, dá uma quebrada. Acho até que as vaias são importantes, Isso. né? E fazem parte. Então, porque se todos tivessem sido assim super bem educados, talvez nem tivesse assim tanta força. Eu acho que a força até está justamente no choque, né? Desse a pessoa vai, ou a pessoa vai embora, ou a pessoa fica incomodada, porque a ideia era gerar uma reação também, né? E um incômodo, Que é o assim, nas. movimento que você traz, né, Flávia? Que é o movimento que você fala, né? Vamos gerar um movimento. Que é esse movimento, né? É um não à estagnação, né? Porque se a gente não faz algo, se a gente não se movimenta, porque se a gente não toma uma atitude, se a gente não circula, estabiliza. Então, quando a gente toma uma atitude, quando a gente movimenta, o universo todinho, ele se adequa a gente. Então, ele também vai mudar para se adequar ao nosso movimento. Então, imagina tudo o que aconteceu para se adequar àquela movimentação daquela semana, daqueles 3 dias. Muita coisa, né? Então, E eu fico pensando assim, é porque é importante ter essa ação, né? Então, assim, eles poderiam ter ficado fechados, né, nos apartamentos ou nas viagens, falando coisas incríveis e tal, mas, assim, eles tiveram uma ação de exato, colocar isso no mundo, né? exato. Então, acho isso muito importante. Depois, assim, as consequências disso, né? O que se desenvolve depois disso, né? Os encontros que isso promove, né? E a gente conversou sobre isso ontem, a importância do grupo, né? De um Isso. grupo de pessoas geniais, né? Que vão genuinamente estar numa busca por uma arte moderna e brasileira, né? Que ainda E a não tinha, né? união, Ainda não estava pronto, né? Assim, né? Ainda não é, estava pronto. Isso. a união deles, né? Aquela unidade mesmo, um querendo o outro perto, porque sozinho eles sabiam que eles não iriam conseguir. E hoje eu não sei se a gente tem um grupo desse, uma nova, um novo momento desse. Eu não sei se teria algo assim para acontecer depois dessa pandemia. Eu gostaria que tivesse para a gente poder ver isso, né? Pois é, se fala tanto, né, de qual é esse novo, né? Mas Porque você acho lembra quando você mesmo comentou, não sei, a gente está agora voltando a aprender a sair na rua, me reporta ao impressionismo, quando o pessoal saía, quando os artistas saíam com os cavaletes, isso ficou muito na minha mente. Né? Mas eu não sei se vai gerar se teremos força, se o universo tem força suficiente para gerar algo novo. eu não vi, eu não estou percebendo isso, né? Também Assim, não.
eu não sei dizer, infelizmente, eu não sei te responder. Mas uma coisa que tem alguns pontos que você falou e que eu acho que são bem legais para a gente trazer, né? Porque a gente está falando de um evento, de um centenário, mas assim, sempre pensando, né, também de como é que isso pode nos tocar e nos mobilizar, né, nos Isso. afetar. Então, por exemplo, tem um episódio que até é anterior à arte moderna, o episódio da Anita Malfatti e do Monteiro Lobato, né? Então Isso. tem uma artista genial, né? Uma artista maravilhosa, que está ali também. Você queria que você falasse um pouco sobre ela também, dessa questão da superação dela. E aí, como Isso. é que acontece isso quando vem um outro de fora, né? Esse olhar maléfico, né? Assim, Maléfico, o e cara foi assim. destrói uma Eu não pessoa. gostaria de, olha, eu não gostaria de conviver com ele, sabe? Eu se encontrasse com ele, eu iria falar, cara, quem é você? Você nem sabe É, pintar, não pega, nunca pegou num pincel. Quem é você para cometer um suicídio desse? Porque o cara destruiu, né? E ela veio de uma é, superação, porque quando ela tinha 3 anos, ela já estava na Itália com a família toda, tentando resolver um problema congênito, que ela nasceu com um problema no braço, ela não, nasceu com um braço com problemas, com a mão atrofiada e o braço atrofiado. Então, o braço direito dela, ele nasceu com esse defeito, ela não tinha a mão, e eles tentaram, a família tentou de todas as maneiras uma reconstrução, mas não conseguiu. E pouca gente sabe, porque é interessante a gente comentar isso, porque ela passou a vida toda escondendo isso com um lenço, uma echarpe, assim, que ela escondia no braço, e nunca ninguém notou. Então ela teve que superar isso numa época em que era muito difícil. Pouca gente via alguém com um defeito, com tá uma tudo com escondido, né? Uma vergonha. qualquer problema. Ninguém saía de casa, né? Era assim. E ela teve essa superação. Então, para isso, o que os pais, que eram realmente muito bem de vida naquela época, contrataram uma governanta inglesa, que naquela época foi dar aula para ela, e a governanta teve a presunção de brilhante ideia de ensinar arte para ela. E não só ensinou a escrever com a mão esquerda, quanto ensinou a pintura. E nasceu um grande Porque tinha gênio isso, ali, de como usar a mão esquerda, isso é muito legal, né? né? Ensinar a usar a mão esquerda pintando, né? Exato. Então, ela desde de criancinha, e nasceu um grande gênio ali. Então, ela desde pequena ela aprendeu a elegantemente distrair o braço dela e a usar a mão esquerda. E assim ela viveu. Então, agora eu fico imaginando, ela foi custeada depois que ela perdeu o pai muito cedo, então ela teve vários traumas. E ela foi assim, se superando a cada trauma. E foi vivendo e foi custeada depois por um tio que mandou também para fora do Brasil, e ela foi estudando. E eu fico imaginando o quanta superação ela foi tendo. Chega de volta para cá com uma exposição maravilhosa montada, pronta. Vem o Monteiro Lobato, destrói, simplesmente porque ele não gostou da pintura, do quadro O Homem Amarelo, porque ele falou que tinha amarelo demais naquela pintura. É muito amarelo. Talvez ele não, acho que ele não viu Matisse na vida, né? Ele não deve ter visto nada, né? Ou eu não sei, mas talvez tudo isso também tenha gerado esse movimento, porque ela também não queria participar da Semana de Arte Moderna, e daí a grande paixão da vida dela, que é o Mário de Andrade, né? Que foi lá e pediu, não, Anitta, vem com a gente, participa, a gente precisa de você. Então, é toda aquela Ela situação que participou, né? precisava. Ela fez parte desse grupo dos cinco, né? Isso, exatamente. Super. Só depois que Tarsila entrou, né? Depois, Daí a Tarsila conheceu a Anitta, ficaram amigas, e Tarsila daí casa com Oswald, e a Anitta continua muito apaixonada por Mário, até foi um romance assim meio conturbado, mas falando do nosso movimento ali
a Anitta foi assim, ela movimentou a vida dela toda, ela superou esse problema congênito que ela teve, ela superou a morte do pai, ela mais ou menos superou essa crítica de Monteiro Lobato, se bem que isso destruiu assim emocionalmente ela, mas ela carregou isso a vida toda, mas ela foi assim se superando, então ela teve que lidar com o movimento fez parte dela, ela foi se adequando. Então, como é importante. Então, eu penso novamente no Calder. Ele movimentou a escultura pra gente. E a gente, olha, hoje a gente acha lindo, mas a gente não imagina como veio na cabeça de todos esses artistas, né? E o que veio na nossa também, né? E às vezes eu penso, nossa, o que eu vim, como veio na minha até eu conhecer você, né? É um ajustamento. Em Gestalt a gente fala ajustamento criativo. E a gente vai se ajustando, né? É incrível. A arte, ela proporciona muita Os coisa. encontros, né? Então a gente assim valorizar os encontros, né? Eu acho assim, eu tenho esse nosso encontro como algo muito especial, assim. E um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Com certeza. A Com gente vai fazer certeza. a Mas nossa semana, né, em 2022, né? A gente vai se isso, encontrar em 2022. com Mas, certeza. assim, essa história da Anitta Malfatti, né, que foi um peso que ela carregou, né, e, assim, destruiu ela muito nessa questão criativa. Ainda bem que ela encontrou parceiros e amigos, né, que muito entusiastas dela, né. É interessante que o estilo, né, assim, que ela vai trazer da Europa é o expressionismo, né, então também é um movimento que vai trazer muito essa questão de vou colocar, assim, o meu drama, as minhas emoções, né, nessas cores fortes, né, nesses traços fortes que o Monteiro Lobato não aguentou ver, né? Mas quando muitas vezes assim nós mesmos, né, fazemos esse papel do Monteiro Lobato para a Anitta, né? Isso Quantas é. vezes é o nosso olho e a nossa crítica que nos massacra e nos destrói, né? Então às vezes é o mercado, às vezes é o outro, às vezes é a família, mas quantas vezes, né, nós mesmos, né, fazemos isso, esse massacre conosco. Então, assim, eu acho que é muito ter muita atenção nisso, né, e ser mais assim, a gente precisa ser mais acolhedor com a gente mesmo, né, Menos e talvez não dar tanto peso, né, para essa crítica desse outro, né, e pensar que esse outro talvez simplesmente não esteja preparado para aquilo que você está oferecendo. Mas não significa que o que você está oferecendo seja desqualificável, assim, né? Mas assim, e também entender, né? Então ter essa é aquela coisa do cubismo, né? Eu estou tentando encerrar o assunto cubismo, mas não consigo. Mas explorar pontos de vista, quer dizer, genuinamente o Monteiro Lobato se sentiu ofendido e agredido com aquela pintura, mas isso é uma coisa dele. Só que ele era um nome super importante, né? E quando ele escreve, ele é cruel, digamos assim. Não, não, cruel. não passa. E quantas vezes, né, não passa pela cabeça de um crítico o quanto ele está fazendo assim de mal àquela pessoa, Exato. E né? se por acaso ele veio a se arrepender, ele não tinha nem como voltar atrás, né? Porque tinha que ter muita hombridade para ele voltar atrás. Eu acho que naquela posição de Monteiro, ele não conseguiria voltar atrás, porque teve o problema foi tão sério que vários amigos e vários compradores devolveram as obras para ela. Muitas pessoas que compraram as obras dela chegaram a devolver as obras para ela. E isso que causou grande peso emocional. Então, foi aí o problema que ela sentiu. Massacre, né? Assim, um Exato. massacre artístico, né? Mas ela seguiu, de uma maneira ou de outra, ela seguiu. E o movimento aconteceu. Então, e foi tão importante que tivemos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e é aquilo que você fala. As coisas continuaram acontecendo, então os ajustes foram acontecendo. E a gente não pode, né, Flávia, parar. A gente tem que estar sempre sintonizado, sempre olhando, procurando entender onde
que a gente tem que se ajustar, porque o universo ele anda muito rápido, ele tem estado muito rápido. E a gente A precisa vida acompanhar. também devolveu para ela, deu para ela os presentes também, né? Esse grupo incrível que ela encontrou e Maravilhoso. acompanhou, né? Mas imagina se não tivesse esse movimento, se não tivesse tido esse movimento de arte moderna, que vai aos poucos mudando também a percepção da obra dela, Sim, né? exato. Porque vai E mudando sabe que também a ela, quando ela cultura, né? morreu, ela morava no bairro de Higienópolis, em São Paulo, se não me engano, na rua Ceará, não me lembro, assim, não sei, não posso afirmar. E ele fez, a Mário de Andrade fez uma linda poesia para ela. Eu não estou lembrada agora da história, mas foi, eu tentei procurar a poesia e não encontrei, mas é bonita a história. Então, continuou acontecendo muita coisa, sabe? Então, esse grupo, ele foi o que nós temos. Outro dia eu estava precisando de uma inspiração, eu peguei uma obra que de Cavalcante ele expôs na Semana de Arte Moderna. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, que, que brilho, sabe? Como nós temos onde recorrer. Então, todos eles fizeram muito por nós. E eu espero que continuemos tendo boas gerações ainda. E é isso. E, Sem falar do Brecheret, né? Lembrando daquela baita escultura que temos lá em frente a Ibirapuera, né? Que é dele. Eu estou falando lá porque eu estou no interior, tá? Não estou em São Paulo hoje. Aquela escultura Deixa que eu te empurro, sabe? Em frente a Ibirapuera, aquela escultura maravilhosa. Que até o nó. É interessante isso, né? Deixa que eu te empurro. Todo mundo parece que está segurando ali, né? Também é um movimento. É incrível. Ele também você tocou num ponto também que você mora em São Paulo, mas você está no interior, né? hoje eu E estou no esse interior. grupo, ele também, quando ele vai assim em busca, ele já tem toda essa referência e todo esse conhecimento do que está se passando na Europa, né? E, então vai lembrar assim, alguns movimentos, né, que influenciam, né, o futurismo, o dadaísmo, o cubismo, tudo isso já estava acontecendo, Todas as especialmente, vanguardas. né, todas essas vanguardas já estão rolando, eles têm contato com tudo isso, né? Então, assim, tem todo, eles já vêm com toda, letrados, né, nessa arte moderna, como você falou, Sim, europeia, sim. e se lançam aí numa busca, mas afinal, o que seria a modernidade brasileira? Né? E como você falou que estava no interior, eles fazem uma viagem, não é isso? Eles vão buscar essa brasilidade fora da capital, Sim. né? Aham, exato, porque na verdade, quando eles se inspiraram em todas as vanguardas para fazer acontecer essa semana, porque as vanguardas todas elas são uma ruptura com o clássico, né, Flávia? Se nós Sim. formos a falar assim a grosso modo, né? Então eles se inspiraram em todas as vanguardas porque eram as referências que eles tinham para começar a criar uma brasilidade, né? Então, é interessante a gente falar isso. E através dessas referências é que começam a surgir a linguagem deles. A grosso modo, a gente pode falar isso. E eu estou aqui no interior, né? Então, às vezes, quando eu estou aqui no interior, eu tenho as minhas reuniões com os grupos de estudos, eu até falo com o pessoal. Eu estou aqui no sol da Toscana, ou estou no sol da Provence, e eu falo porque aqui tem muita luz, né? E recentemente não, já faz um tempo que eu descobri, inclusive meu irmão que comentou isso comigo, que aqui em Ribeirão Preto a luz, ela se assemelha à luz eu não sei se é de Provence, ou se, acho que deve ser de Provence, a mesma luz que os pintores pintavam, os impressionistas pintavam. O Então eu falo, impressionismo. olha que bacana isso, né? Eu até É, tentei pesquisar e eu não encontrei muita coisa. é muito curioso Tudo você falar isso. muito É, muito interligado.
Eu entrevistei um amigo meu, Maurício Barbato, que é um É. pintor realista de natureza, espetacular. E ele falando, né, da viagem dele para a Europa, é justamente essa percepção da luz no hemisfério norte ser diferente da luz no hemisfério sul. Tinha uma diferença na luminosidade. Agora eu vou falar para ele e para Ribeirão Preto, para você, a Exato, luz dos impressionistas você vai encontrar lá, mas é isso né? mesmo. Então eu sempre brinco, eu falo, gente, cheguei na Toscana, cheguei em Provence. Eu sempre falo, não, porque a gente tem que sempre encontrar um charme em algum lugar, né? Dá um jeito. É como Mas naquela época. eles não estão buscando referências da Europa no interior, né? Eles estão buscando a si mesmos, né? Assim, o Brasil, né? E quanto eles E o trabalho da movimentaram, né? Tarsila traz essa mitologia brasileira também, né? O trabalho da Tarsila que ela vai desenvolver Muito depois. folclore. Vila Lobos, inclusive, ele traz muito folclore para a música, né? Sim, as Muito. cirandas. Sim. E tem um episódio dele se apresentando, né? Que são bastidores, mas é interessante a gente falar, né? Quando ele vai se apresentar, que ele tá com um problema no pé, né, Flávia? Ele chega para se Porque apresentar. ele vai de É muito, chinelo, vai com uma sandália, é muito né? legal isso. Ele tem um calo muito grande no pé, imagina, né? Estamos falando em 1922, Teatro Municipal, o cara chega todo de terno para se apresentar e um chinelo no pé e sapato no outro. Aquela elite começa a vaiar, né? Falar, que é isso? Quem é esse cara maluco aí, É uma né? falta de respeito, né? Então é aquela coisa assim, não sabe o que está acontecendo. Eu ouvi dizer que ele tinha gota, e aí o pé estava muito inchado, não Daí sei. ele fala, não, gente, nem gota é um calo mesmo. Eu não consigo colocar Ah, meu sapato. Então são coisas assim que aconteceu, acho que de tudo, né? Manuel Bandeira, que é o nosso, ó, seria o nosso assim, queridinho, né? O que temos de melhor, vamos dizer assim, estava com uma baita crise de tuberculose. Então aconteceu de tudo. Eu fico imaginando o nível de emoção a ponto dele ficar com essa crise e não conseguir chegar a se apresentar, né? sim. É muita coisa, né? É bastante, né? Mas é lindo tudo isso, é lindo porque é o que a gente tem. É muito bonito. E se a gente parar para analisar, um artista, ele tem tudo na Semana de Arte Moderna. Se ele pegar a Semana de Arte Moderna, ele faz a vida dele, em termos de movimento, em termos de referências, em termos de experiências, ele tem tudo. E de Ele sabe coragem, né? Porque acho que a gente tem que ter tudo, uma coragem também, né? Acho tudo, que eles foram porque exato, ele sabe como fazer uma poesia, como ser contraventor, ele sabe fazer tudo. Tá ali, a Semana de Arte Moderna, a semana de 3 dias que está durando 100 anos, é uma grande experiência. É o maior movimento que a gente pode. A gente não precisa ir longe, não. Nós temos tudo aí. É bacana demais. E acaba que toda essa pesquisa gerou também aqui no Brasil coisas muito inovadoras, né? E muito nossas, né? Muito nossas. É gostoso, E, né, Ali? Dá orgulho, né? Você vê. E se a gente para saber também dos bastidores, né? Por exemplo, Oswald de Andrade. O cara, ele tinha um poder aquisitivo absurdo. Você pega São Paulo, do Jockey Club de São Paulo até para cá de Pinheiros, era todinho da família dele. Já naquela época, ele era aquele bom vivan, sabe? Ele perdeu tudo. Os filhos ficaram pagando anos e anos as contas dele, sabe? Então você fica analisando os traços dele, aquele topete, aquele jeitão dele. Então você vê que ele já era um cara completamente diferente, querendo causar. E causou. Causou causou e bastante. perdeu tudo. Causou bastante.
Perdeu a fortuna, mas entrou para a história, né? Assim, Exatamente. Fez a Semana de Arte Moderna, casou com Tarsila, voltou para Paris morar com ela, separou dela. E história longa. Eles causaram bastante. Para nós foi ótimo. Foi ótimo. e o que que você diria, Isabela? Assim, como é que para você, como artista, essa semana assim impacta você? Você já falou do de Cavalcante que você pegou como uma inspiração outro dia, mas assim, esse movimento, como essa ação, ela mobiliza você de alguma maneira na vida? Assim, isso é um exemplo para você de alguma coisa e chegar assim, não, vou. Sim, então tá. Então Como é que você sente? agora a gente então sai um pouco do movimento apenas como ser humano, então vamos abstrair. Então eu como artista, tá? É uma grande referência, uma grande referência. Se hoje eu estivesse me formando na faculdade, estou aqui pegando meu diploma e vou me lançar como pintora ou como escultora, eu pegaria a Semana da Arte Moderna e iria estudar essa semana e iria realmente ver como tudo aconteceu. Ah, tá, o que eles fizeram? Ah, eles estudaram eles tiveram como exemplo o quê? As vanguardas. O que aconteceu com essas vanguardas? Nossa, eles se rebelaram, eles jogaram papel para o alto, eles declamaram nada com nada, eles se vestiram com papelão. O que eles fizeram? A que época que era? Era guerra? Não era? O que tinha? O que estava acontecendo? E eu iria estudar tudo isso, iria tentar entender, e daquilo eu iria ficar ali, eu comigo mesmo, para sair de lá, daquelas referências, tirar algo para mim e de lá sair a minha impressão digital, entendeu? Eu não iria ficar procurando em Instagram, em Facebook, não, porque tem uma coisa muito mais profunda. Então eu iria ali, no âmago da coisa, iria ali. Assim como eles fizeram. Eles são muito inteligentes. Até me arrepia. Eles são muito inteligentes. Eu faria como eles fizeram. Assim, é um grupo, né, de pessoas incríveis, né, Inteligentíssimos. e essa convicção do que eles, convicção na busca, né, não é uma Isso. convicção da coisa acabada, E né, mas vamos essa coisa da começar. busca. É, Eu e tô, vamos. eu tô querendo buscar, eu tô interessado, nas Isso. coisas, eu tô interessado no que acontece na Europa, eu tô interessado no Brasil, eu tô interessado no interior, eu tô interessado em tudo, né? Isso. Claro que assim, eles tinham condição financeira, né? Uma boa condição financeira, mas depois perdem, enfim, acontece. Eles experimentam também essas oscilações da matéria, né? E do dinheiro, mas essa questão também das mulheres estarem nesse lugar de destaque, eu acho que é uma outra coisa assim bastante interessante, Elas tiveram né? sorte, hein, Flávia? Somos incôgnito, tem que acreditar. Sabe aquela coisa, quando a gente se alinha, né, no que a gente quer, Eu eu quero acho que as dizer, pessoas que a gente tem que conhecer se aproximam, eu quero sabe? dizer assim, elas tiveram sorte porque estamos falando de 1922, né? Uhum. Talvez elas fizeram da maneira certa, né? Talvez isso, né? Eu não sei. Não Mas sabemos o essa que temos em 2022, né? Mas talvez mas eu acho que 100 anos da independência foram vários assim, pós-guerra, né? a O semana. contexto histórico que é bonito. Então, é um exemplo. Essa semana ela é um exemplo. Tem tudo aí. É pegar o São livro. ciclos, né? Você Isso, falou, a semana de 22, ela estava, né, marcando também 100 anos da independência do Brasil, né? isso, olha Aí aqui a Maria depois, Tereza falando. Eles tiveram ah, sorte de estar perto de mulheres tão arrojadas e corajosas. Sim, foi
foi assim algo um para o outro, exato, um ajuste de gente linda, um ajuste de gente especial, Sim. né? E aí agora a gente está 100 anos depois, a gente tem independência. Eu estou botando a semana de 22 no patamar da independência, tá? Então, assim, Exato, e independência. agora? E Semana de agora? O que 22 virá? e agora 2022, né? O Então, que a virá? responsabilidade, assim, do que vai ser, Exato. né? Qual é o Porque, marco porque muda o do tempo. Brasil em 2022? Exato, porque agora o homem já não é mais o mesmo. Porque o Não. pessoal falava assim, ah, não, a pandemia não vai mudar, não vai mudar o ser humano. Gente, mudou porque não foi a pandemia, foram várias pandemias. Que teve a primeira fase, a segunda, a terceira, e tá tendo, e tá tendo, e tá tendo. Então, o homem não é mais o mesmo. E quando o homem não é mais o mesmo, muda o contexto dele, muda a Sim. expressão dele, muda a forma dele pensar. E aí, o que virá? O que virá, né? Assim, eu acho que essa conversa de hoje me deixou assim curiosa, né? E meio assim, meu O que Deus, o virá? que vai acontecer? A Tereza escreveu mais alguma coisa aqui que eu não consegui É, e ler. a música no Rio de Janeiro também estava fazendo história. Sim. Qual era a música? É porque a gente tem que analisar isso, né? A literatura, o que música se ouvia, é o contexto todo, né? O que se De lia na música, época. E o na bacana semana de é 22 teve uma pianista, né, muito famosa, né, que morava exatamente, fora. Eu tinha, exatamente. esqueci o nome dela. Esqueci também. Ai, dá uma... Ai, é É, muito ruim quando isso e o acontece. Villa-Lobos, né? Então teve essa presença da música, Isso. né? Mas acho O que folclore lindamente colocado, né, na música. sim, Pixinguinha, Pixinguinha. As músicas eram lindas. Pixinguinha, olha aí, ela falando. Ê, Tereza, obrigada. isso. E assim, e eu acho que depois porque tem aquela coisa, né? Ninguém quer ser o Florinda. passado, nenhum artista, né, depois disso quer ser o passado, né? Ele quer ser o futuro, o presente ou o futuro. Então dá um corte aí, né, nessa. A gente pensar no Picasso, né? Picasso, ele tinha a primeira ambição dele era ser um artista acadêmico, né? E aí ele aos 16 anos já era um artista acadêmico, né? E daí E ele se morre transforma falando, completamente. viu? E morre falando que quer desenhar como criança, quer voltar, quer Quer aprender a desenhar desenhar como como criança. criança. Ele morre com bastante idade, trabalhando, experimentou de tudo. Então tem isso também, né? Quer dizer, eu imagino assim que naquela época isso mexia muito com a cabeça dos artistas, né? De assim, eu vou ficar olhando para o passado e para esse mercado e para isso, ou eu vou me aventurar, né, numa expressão do meu tempo, né? E ao mesmo tempo é, estar ali exposto à rejeição, como foi o que aconteceu com a Anitta Malfatti, né? Quer dizer, eu posso não ser bem visto e demora um tempo, né? Quer dizer, todo esse processo é que as coisas têm que começar, né, Isabela? As coisas têm que começar, né? E aí, assim, o tempo que elas vão demorar, né, para se desenvolver, para atingir um número maior de pessoas, para estar efetivamente transformando, né? Assim, eu me emociono muito quando eu vejo as pinturas da Tarsila, né? Tive a oportunidade de ver, teve uma exposição grande dela aqui, né? As cores são incríveis, né? E assim, como é bom você estar vendo uma pintura que fala de um mito nosso, de uma É, coisa nós nossa. tivemos uma no MASP também. E eu fui até com a minha cunhada, que ela tá aqui vendo a nossa live. Muito boa também. Até se eu estivesse fazendo essa live em São Paulo, eu tenho uma gravura dela que tá assinada pela Tarcilinha, a sobrinha neta dela. Sobrinha neta, acho que é isso. E eu já assisti vários talks com a Tarcilinha, e é legal o movimento que ela faz, que ela fez para resgatar a Tarsila. Eu achei legal, interessante. Agora, se a gente analisar a vida, a Anitta, ela tem muito que nos falar.
nós arteterapeutas, ela tem muito que nos falar. Muito. Pois Por é, isso que então talvez a gente usa muito, por exemplo, a Frida Kahlo, a gente usa, né, muitos exemplos isso, na mas esquece terapia. da Eu nunca vi Anitta. ninguém falando da Anitta Malfatti, né? Então vamos assim dar uma estudada na Anitta Isso, Malfatti, faça isso, na obra Flávia. dela. E analisa as telas dela, os autorretratos, analisa como ela faz as pinturas, o braço dela, analisa, você vai ver. Sim, os autorretratos, as pinturas, o Homem Amarelo, né? A Exato, Boba, analisa. né? Daí Assim, o você uso vai da perceber, cor muito forte. você vai perceber o defeito congênito dela, porque ela faz um braço assim meio solto, sabe? Muito elegante. E deve ter sido elegante o tempo todo, porque com a echarpe que ela usava, pouquíssima gente sabe que ela tinha esse problema. Pois é, muito, muito legal isso. Olha só, está chegando no nosso tempo. Ah, foi muito Eu bom queria, falar com você. eu Então, queria, olha, o que eu deixaria exatamente. para quem é assim, para os arteterapeutas, nossa senhora, né? Um movimento que o que a gente fizer de bom aí, qualquer passo, o universo ele movimenta junto para se adequar com a gente. Inclusive, o maior, como que eu vou chamar? Não é escultura do Calder, o Mobile, vai. Está no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Convido todos os cariocas a visitar. Vou visitar São Paulo. Isso, a gente pode marcar, né, gente? Eu recebo Vamos. vocês com tanto carinho, porque eu Eu tô sou uma sempre no Rio carioca. Eu nem sou carioca, eu sou de gaúcha, Paulo. né? Você é gaúcha? Sou gaúcha. Ai, Nasci em Porto Alegre, mas eu sempre morei no Rio. Então, eu sou carioca, nascida em Porto Alegre, mas tenho uma ligação forte com o Sul também. então, eu vou Adoro sempre São para o Paulo. Rio, a próxima vez a gente combina de se encontrar. E a gente também, agora nós dividimos aí, né, Rio de Janeiro maravilhoso, deixou um pouquinho para São Paulo, porque a gente também merecia um pouquinho aí, né, afinal de contas, para o Brasil isso é muito bom, né? E E andar junto, né, Isabela? E andar junto, exato, tem que ficar um grupinho brigando com outro grupinho, que isso não leva a lugar nenhum, né? exatamente. E para os artistas, o que eu deixaria é o seguinte: peguem a Semana de Arte Moderna, uma semana que durou 3 dias, porém dura até hoje 100 anos. Estudem e vocês terão uma carreira maravilhosa. Isso é o que eu acho é o que eu deixo para vocês. E como sempre, eu agradeço o seu convite, que eu sou sua fã, Flávia, eu adoro você, muito bom sempre conversar com você. Uma delícia. E te agradeço muito por isso. Eu que agradeço muito, Isabela, você estar aqui. Eu queria avisar, né, todo mundo aqui, né, o Papo de Terça é toda terça-feira, às 19h30, né? Essa live vai ficar gravada, então, assim, perguntas, comentários, né, Isabela? Depois você pode responder também, né? Assim, a gente quer saber o que Isso. vocês acharam, quer que vocês sugiram coisas para a gente conversar por aqui, né? E semana que vem é o último desejo de ano novo do Arte para Terapia. Você sabe qual é, Isabela? Eu vi, mas eu já não Já lembro. esqueceu. Então, semana que vem, o nosso desejo é respeitar os momentos de pausa. Esse Eu também vi. é uma Nossa, questão, para mim. né, assim, importante para todo mundo pensar e uma coisa importante, né, que a gente vai ver também na dificuldade que os nossos clientes têm em respeitar e proteger esses momentos de pausa. Então, eu queria Excelente. desejar boa noite para vocês. Muito obrigada, Isabela. Adorei estar aqui com você. Né? Aprendi Obrigada a muito sobre a você. semana de 22. Né? E Vejam, tem muita coisa rolando aí na rede sobre a semana. Aproveitem, né, essa efervescência da semana e assistam tudo. Tem aulas, tem lives, tem vídeo, tem um monte de coisa. Né? E se informem e curtam esse momento, né? Pensando como é importante a gente estar aí 200 anos de independência e 100 anos da semana de 22 é a responsabilidade de que esse ano tenha alguma coisa grandiosa e boa também, exato. E né? o que virá a ser ainda, hein, gente? Estamos no E aguardo. virá, né? Vamos aqui
né, criar, abrir uma energia boa para esse ano. É isso. Beijo para vocês, Beijo, boa gente. noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Comentem aqui no vídeo. A Isabela vai responder as perguntas, viu, Isabela? Se tiver coisa para você. Isso, respondo. Beijo. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.